O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galiléia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: Toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus, todos os povos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que eu vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Irmãos e irmãs, nós celebramos hoje a solenidade da Santíssima Trindade, aquilo que nosso Deus é. Ele é Pai, é Filho e é Espírito Santo, as três pessoas da Santíssima Trindade. É grande esse mistério. Há um único Deus. Deus é uno, não existem deuses. Um Deus, que foi o que ficou claro para nós na primeira leitura, fruto da experiência de Israel, do povo judeu, do qual somos herdeiros, desde Abraão, e sobretudo na manifestação poderosa do Deus Todo-Poderoso como um grande Pai, lá na Páscoa, na abertura do mar, e quando Deus Pai dá a lei ao povo. Deus é uno, e Deus é amor. E porque Deus é amor, Ele sendo um, é três pessoas, igualmente divinas, da mesma natureza divina, mas três pessoas distintas, que não são deuses diferentes, um não é maior que o outro, mas que são a Santíssima Trindade, justamente porque Deus é amor. As crianças às vezes têm o costume de perguntar, e nós adultos já não perguntamos mais, porque entendemos que a resposta existe apesar de não responder tudo, que é a seguinte pergunta: mãe, pai, vó, tia, padre, quando é que Deus nasceu? A gente já se fez essa pergunta. Que dia que Deus nasceu? Quantos anos Deus tem? Não é isso? Porque nós funcionamos e existimos dentro de uma lógica, de um arquétipo, de algo que não tem como a gente não medir tudo por isso, que é tempo e espaço, né? Então, para nós existe o antes, o depois, o agora. A gente só consegue pensar as coisas a partir da sucessão das coisas que um dia começaram a existir. Então a gente se pergunta: se eu tenho 35 anos, fulano tem 70, o outro tem 80, a história tem não sei quantos mil anos, faz não sei quantos mil anos Jesus nasceu. Mas enfim, Deus nasceu quando? Que dia Deus nasceu? E a resposta é: nunca. Deus não nasceu. Deus sempre foi. Deus é. Deus é. Pense um número absurdo na sua cabeça, sei lá, 15 bilhões de anos voltando para trás. Deus já estava lá. Deus não começou dia nenhum. Deus é. E isso a gente consegue entender, mas isso que a gente entende não responde tudo. Porque fica, como é que Deus é? Sempre foi. Não tinha que ter um dia, tinha que ter, mas não teve. Que Deus é. E Deus é. O que Deus é? Desde sempre, Deus é. Desde sempre. Amor. Agora,
Se Deus é amor, desde sempre, desde o primeiro segundo em que Ele é, e esse primeiro segundo nunca existiu, porque Ele sempre foi, e Ele é amor, Ele ama quem? Na eternidade, Ele ama quem? Ele precisa amar para fora, porque o amor é um movimento para fora, você concorda comigo? Quem fica se amando a si mesmo, isso vira doença, chama narcisismo, e Deus não é narcisista. Você conhece, já ouviu essa palavra, fulano é narcisista, ele se adora a si mesmo, ele tem saudade de ninguém, ele tem saudade do espelho. Não é isso? O narcisismo, que é a história dos gregos lá, nas mitologias deles, lá e nas histórias que eles contavam, para tentar entender a vida e o ser humano. O narciso, o sujeito que se achava tão bonito, ele se achava tão delícia, tão especial, que ele não vivia mais sem ele. Então ele precisava ficar se vendo. E na falta de um espelho, ele sentiu tanta saudade de si e entrou numa crise de abstinência de si mesmo, que já tinha algum tempo que ele não via ele, aquela coisa linda que ele amava. Ele então arruma um poço e fica lá o dia inteiro olhando para a água, esperando o sol vir, né? Para ele refletir, para ele ver um tiquinho dele, que ele era uma coisa incrível. Ele estava perdidamente apaixonado por ele. O espelho. Entendeu? Só tem eu no mundo, o espelho. E o narcisismo é a vaidade física, mas não só. Tem gente que é narcisista a outros modos, né? Mas enfim. E aí de tanto ficar olhando lá para baixo, a sombra dele vai sumindo, ele começa a sentir uma tristeza, ele fala, não vai. E ele começa a empinar o bum. A anta cai lá embaixo, morre afogado no negócio lá. O narcisismo. Pois muito bem, Deus é amor, Deus ama. Narcisamente Ele mesmo? Não, na eternidade, sem existir um segundo de atraso ou de início, Deus Pai ama o Verbo, Jesus, o Filho. O Pai é o que ama e o Filho é o amado. Desde quando Deus Pai ama Jesus? Desde o primeiro segundo que nunca existiu, porque sempre foi assim. Deus ama o Filho, a segunda pessoa da Trindade. A gente fala segundo não para diminuir como aquele que chegou depois do primeiro. Segundo só para distinguir as coisas. E o Espírito Santo é o amor do Pai pelo Filho, do Filho pelo Pai. Esse amor é uma pessoa, o Espírito Santo, derramado em nós. Tão grande é esse amor na contemplação do Pai e do Filho, que esse Espírito é como se não coubesse no céu, se derrama sobre a criação do mundo, tudo que Deus criou, e de modo especial, cada um de nós. O ponto alto da criação, da manifestação da Santíssima Trindade. O objetivo de Deus, meu irmão, minha irmã, é você, sou eu. Deus nos habita, nós somos templos do Senhor, templos de um Deus que não conheceu o primeiro segundo, nem vai conhecer o último, porque Ele é, e nos fez a sua imagem e semelhança, e não só quis nos contemplar, olhar para nós, como quis e quer morar em nós, habitar em nós, na expressão maior do amor de Deus, que é o Filho Jesus na cruz. Jesus fez do fato da cruz um sacramento, a Eucaristia, tomai e comei o meu corpo que será dado na cruz, mas não só na cruz, em cada missa, em cada altar. E faz o que com isso? Só contempla? Só olha? Comunga, comunhão. Deus, porque é amor, e inclusive nesse grande mistério, o que foi que Deus viu em nós, afinal de contas? Ele não quer ter comunhão com a vaca, com o boi, com o passarinho, com o peixe, com a lua ou com o sol. Deus quer ter comunhão com você e comigo. Ele quer morar em nós. A nossa alma é o céu de Deus, quando a gente está em estado de graça. Por isso, meus irmãos, a feiura e o desperdício que é viver de costas para Deus. A feiura, o desperdício que é rejeitar Deus.
é rejeitar muita coisa. A nossa alma é o céu de Deus em nós. Nós nascemos para ser habitado por Deus. Foi isso que Deus quis com toda a criação. E aí a palavra então vai nos revelando um pouquinho desse Deus. Toda a Escritura revela, né? Nós celebramos domingo passado Pentecostes. Os discípulos não tinham experimentado, conhecido e vivido o Espírito Santo até Pentecostes. Jesus tinha prometido o Espírito. E então, após a gente celebrar toda a Páscoa de Jesus, que começa todo esse mistério que a gente celebrou, Quaresma, Semana Santa e o tempo pascal, onde Jesus falou tanto do Pai, esse Pai que de algum modo o judeu já conhecia. Nós conhecemos Jesus, então celebramos o Espírito Santo e agora nós celebramos os três. E a primeira leitura é do Antigo Testamento, livro do Deuteronômio, quando o povo vai entendendo que Deus, não existem deuses, existe um só Deus. E esse Deus age como Pai. Então, através de Moisés, o grande profeta do Antigo Testamento, Moisés pergunta ao povo no deserto, o povo que andava lamentando, lamuriando, o povo que andava pecando, o povo que andava querendo voltar para os deuses cananeus, os deuses dos egípcios, porque a gente é assim, quando acocha e aperta, ao invés da gente continuar onde está, a gente inventa moda, não é assim? A nossa impaciência e ingratidão. Então Moisés vai dizer para o povo que está ouvindo ele: minha gente, interrogue e pergunta os tempos antigos, desde quando Deus criou o homem sobre a terra, Deus Pai Criador. Olha de um extremo ao outro do céu, se houve coisa semelhante ao que Deus fez por nós. Ele está falando aqui da passagem do Mar Vermelho, a grande experiência do judeu com Deus, e portanto nossa, a passagem do Mar Vermelho. Aí ele pergunta: e existe porventura algum povo que tenha ouvido a voz de Deus falando do meio do fogo e continuasse vivo? Está falando aqui daquilo que o padre explicou na homilia do Pentecostes, a doação da lei. Quando o povo está no pé da montanha do Sinai, aquele trem parece que vai cair em cima deles, a montanha tremia, esfumaciava, e cadê Moisés para socorrer nós? Moisés está no alto do monte, só vai descer no fim do dia com as tábuas da lei. E agora Moisés está perguntando: vocês já viram isso? Ouvir a voz de Deus no pé de uma montanha entre fumaça e fogo? Quem é que viveu coisa bonita assim? Ou terá algum Deus, vocês conhecem algum Deus que escolheu para si um povo, no meio de provações, sinais e prodígios, combates, e que fez o que o nosso Deus fez por nós, diante dos teus próprios olhos? E aqui tem algo, meus irmãos, a fé está na memória. Por isso que a gente precisa celebrar, porque a fé está na memória. E a memória precisa ser celebrada diante dos teus próprios olhos. Presta atenção no padre, tente não dormir. Não basta você saber que 25 de dezembro é Natal. Ah, é Natal. Você precisa celebrar o Natal. Não basta você saber: hoje ele está morrendo, sexta-feira santa. Você precisa celebrar. Ele ressuscitou. Você precisa celebrar. O que nós estamos fazendo aqui é celebrar a memória. Olha o que Moisés está fazendo com o povo, na crise de fé do povo. Pergunta para a tua memória, olha para trás, reze a sua história, celebre as coisas que você sabe, porque se você não celebra o que você sabe, você enfraquece o saber. Você entende isso? Então não adianta, meu irmãozinho, no Natal, na Páscoa, no Ano Novo e no domingo, a gente rezar uma Ave Maria apressada porque as barrigas estão roncando e dizer que com isso a gente reza. Isso é mentira. Isso não resolve. É preciso celebrar a memória. É por isso que todo ano tem Pentecostes, todo ano tem Santíssima Trindade. Nós precisamos celebrar. É por isso que todo ano, num domingo desse, o padre vai pegar aqui o incenso. Eu acho chique demais o barulhinho da corrente, vocês não acham? Chique, chique. É demais da conta. O Senhor esteja convosco. E quando não, fala assim: um homem tinha 2 filhos. O mais novo falou: pai, dá a herança. Você aí embaixo fala: minha Nossa Senhora, de novo esse menino. Até esse moleque voltar arrependido, atrasar meu almoço. Mas nós precisamos todo ano celebrar a memória de que Deus é misericórdia, de que nós somos pecadores. Você percebe? Por isso que de vez em quando você vem na igreja ouvir a mesma coisa de novo. Porque tem que celebrar o saber
senão você enfraquece o que sabe, perde o que sabe, e o pouquinho que sabe não faz nada dentro do seu coração, cada vez mais azedo, amarga, chato, deprimido, desviado, trupicão. É preciso celebrar o que você sabe, meu irmão, porque saber até o capeta sabe. Qual é a diferença do demônio para quem está no céu? Uma das é que o demônio não celebra o que sabe. Não pense você que o demônio não seria um catequista melhor do que o próprio padre para você, que ele sabe isso aqui de trás para frente, em todos os idiomas, só que ele não celebra, ele não dá graças, ele não se curva, ele não saboreia, ele só sabe. Cuidado, hein? O teu muito saber pode endemoniar você. Cuidado com o que você muito sabe, muito aprendeu e resolveu não celebrar mais. Você pode encapetar, hein? Diz que palavra de padre tem poder. Se eu fosse você, uma hora dessa, eu ia fazendo assim, ó. Deus me livre. Isso, um não vai encapetar, o outro não vai. Minha comadre vai, né? Encapetar. Faz o sinal da cruz aí, o trem. Vou dar uma chance para você. Fique esperto aí, ó. Cuidado com o muito que você sabe, hein? Você pode... Se eu gosto de vocês, que vocês vão aprendendo devagarinho. Ai, que lindo. Salve de palmas. Umas tartaruguinhas. Ai, vou sentir tanta falta disso um dia. As tartaruguinhas. Ai, coisa linda. Reconhece então, quando a gente celebra. Reconhece. O que é reconhecer? Conhecer de novo. Reconhecer é dar uma olhada de novo. Reconhece, conheça mais de uma vez, visite o que você conhece. Ai, de novo, reconheça, visite de novo o seu saber, senão você, fica esperto, senão o que você já conhece corre o risco de capetar você. Isso, Deus o livre, né, gente? Por isso, reconhece, conheça de novo, celebre de novo, reconhece, e olha que lindo, grava no teu coração que o nosso Deus é Deus lá no céu e cá embaixo na terra. Ele é Deus Todo-Poderoso lá no céu, meus irmãos, no meio das estrelas, das galáxias, dos planetas, das luas, dos vucu-vucu tem. Mas Ele também é cá embaixo na terra, Emanuel, Deus conosco. Em Jesus. Entende? Quando foi que Deus ficou sobre tudo, cá embaixo na terra? Em Jesus Cristo. Na encarnação, Deus se faz homem, se faz humano, para não ser Deus só lá em cima, mas para ser Deus cá embaixo na terra. E se faz Eucaristia para ser Deus cá embaixo no meu coração. Aquele que passeia entre as estrelas. Aquele que está governando o movimento dos planetas, um não tromba no outro. A ciência chama isso de lei da gravidade. E quem é que é o dono da lei da gravidade? Quem é que calculou o 0,01% ao quadrado do y do cubo de Bhaskara? Se você jogar com Pitágoras, é por isso que a Lua não... Deus. Mas Ele veio cá embaixo na terra. No ventre de uma mulher, cá embaixo na terra, sendo criança, adolescente, jovem, homem, cá embaixo na terra, sentiu fome, frio, chorou quando Lázaro morreu, cá embaixo na terra, sentiu o sangue fervendo diante da injustiça que acontecia naquele tempo, quebrou tudo. Cá embaixo na terra, na doença, na enfermidade, na cruz, Ele levou sobre si nossas dores de quem vive cá embaixo na terra, e ficou cá embaixo na terra na Eucaristia para ficar dentro de nós, para que um dia nós tenhamos Deus lá no alto, porque a gente nasceu para ir para o céu. Você pode dizer um amém para essa palavra? Sim ou não? Obrigado, tem uma católica ali, o resto não veio para a missa ainda. Meu irmão, Deus é Deus cá embaixo na terra, em nós. Só que isso não é ideia. Isso o demônio sabe mais que nós. Mas ele não celebra. Ele não adora. Ele não louva. Ele não abre a boca para cantar. Ele não coloca o joelho no chão. Ele não entra na fila da comunhão para falar amém.
ele só sabe, ele só ouviu dizer, ele não ama o que sabe. Por isso nós precisamos celebrar o que sabemos. E é isso que sabemos, que o Todo-Poderoso, em Jesus, no Deus Filho amado eternamente, trouxe o Todo-Poderoso cá embaixo na terra. E o Todo-Poderoso, pelo Espírito Santo que age na igreja e que nos dá os sacramentos, cá embaixo na terra, nos dá os sacramentos que nos levam lá para o céu. O batismo, a confissão, a Eucaristia. E tudo isso confirmado em nós, pelo dom do Espírito, no sacramento do Crisma. E que nos auxilia isso tudo, dando à igreja o sacramento da ordem, o padre, o sacerdócio, para ministrar para aqueles que receberam de Deus o chamado de ir para o céu através da bênção e da cruz e da bênção, do casamento, o sacramento do matrimônio. Por isso que sem o padre você não casou ainda. Eu sinto muito, eu sei que vocês se amam, vocês se adoram, vocês se respeitam, mas se não teve um padre lá no meio, o Espírito Santo não fez isso ser sacramento, vai ficar cá embaixo na terra só. A unção dos enfermos para curar o doente ou para que a doença cure o doente. Você sabe que a gente quando está doente, de duas uma. Ou Deus cura a doença em nós, ou a doença cura a doença em nós. É por isso que tem o sacramento da unção dos enfermos, para fortalecer a alma. E acontecer aquilo que tem que acontecer em nós quando a gente está doente. Ou ser curado pelo Espírito Santo, ou ser curado pela doença. Que cura a nossa alma, que nos purga, que nos descasca, que nos purifica e nos aponta para o céu e para Deus. E aí então ele diz, reconhece e grava no teu coração. Não deixa o teu coração esquecer. Deus não está só no céu, Deus está cá embaixo na terra, para ser celebrado e não só sabido, porque saber o demônio também sabe. Mas é bonita essa expressão, meus queridos, grava no teu coração. Vamos voltar aqui, ó. Isso aqui foi séculos e séculos antes de Jesus. Não tinha caneta, igual tem hoje. Não tinha computador, papel. Tanto é que Deus, quando dá a lei para Moisés, dá em tábua de pedra. O povo escrevia na pedra. Portanto, quando diz assim, grava no teu coração, qual é a imagem que a gente tem que ter? Um martelo, um porrete, certo? Um pedacinho de ferro, ou uma pedra muito fina, e uma pedra. Grava no coração significa esculpe no teu coração. Tatua, cicatriz em você que nunca mais sai. Você imaginou você escrever na pedra? Não sai mais, sai? Não sai. Não morre. O papel, depois de não sei quanto tempo, ele derrete lá na terra, lá, sei lá como é que chama, né? Absorve tudo. Pega um martelo do saber, da celebração, e dá com força no próprio coração. Grava em você, para você nunca mais esquecer. Nosso problema é que a gente fica escrevendo as coisas de Deus dentro de nós a lápis, com letra de menina ainda assim, ainda faz florzinha. Qualquer coisa vem um capeta, passa a borracha, mete o Rorex. Grava no teu coração, meu irmão. Caramba! A gente parece que escreve Deus no nosso coração com cal. A chuva. Chuvinha de nada, né, gente? São Pedro. Poxa, era mais que a gente está pedindo, hein, Fê? Ó, eu tinha acertado. Uma chuvinha de nada nessa. Mas ela é capaz de levar o que foi escrito no cal, o que foi escrito com lápis. Verdade ou não é? Uma chuvinha de nada, serve para nada isso aí. Louvado seja Deus, mas é mais. A gente combinou mais, pô. Gente, às vezes a nossa vida com uma chuvinha de nada, já não tem mais nada gravado dentro de mim. Grava, tatua no teu coração, escreve. Você traduz o texto e diz, escreve no teu coração. Só que escrever naquele tempo era diferente de escrever hoje. Era na pancada que escrevia.
Era definitiva a escrita, era para sempre, era para aguentar chuvinha ou chuvona. Grava, não se esqueça, não há outro Deus. E grava, e guarda as suas leis e mandamentos do Pai, que eu hoje te prescrevo. Você vai no médico, tem que ter prescrição médica. Aí você vai no médico, ele prescreve a cura. Aí você tem que ler. E o que ele prescreveu, eu não sei se é de 8 em 8 horas, não sei como é que é lá, é para o nosso bem, é para a nossa cura. Os mandamentos do Senhor, o que diz aqui? Para que sejas feliz. Meu irmão, ninguém vai ser feliz sem Deus não, filho. Sem Deus você vai arrumando euforias e ilusões que te engambelam. 2 anos da sua vida, 6 meses da sua vida, que te anestesiam por 3, 4 dias. Sem Deus ninguém é feliz. Sem Deus o ser humano consegue se anestesiar, se dopar, se iludir e ficar infernizando os outros, porque aí você não é feliz, a culpa é do outro. Não é assim? Você não é feliz porque ninguém te ama. É, né? Para que sejas feliz. Só tem um caminho para ser feliz, entrar na felicidade e lá ficar, com chuva ou sem chuva, a felicidade da alma. Guarda os mandamentos, tatua em você, vive isso aí, paga o preço de viver isso aí, para que você seja feliz, você e os filhos que virão, para que você tenha vida sobre a terra, que o Senhor Deus vai te dar para sempre, longos dias na terra que Deus vai dar para sempre. O povo judeu lia esse versículo e entendia o quê? A terra prometida, velhice. Vai viver 80, 90 anos. É uma bênção viver bastante. Só que presta atenção comigo, minha gente. Longos dias sobre a terra que Deus vai me dar para sempre. Aí eu pergunto, eu vou ficar para sempre nessa terra? Não, você vai. Ainda que você fique aqui longos dias, você fica aqui para sempre? Não. Onde é que é o para sempre? É o do outro lado. Correto? É a eternidade, certo, sim ou não? O para sempre é para lá, não é aqui. Guarda os mandamentos para você ser feliz. E para sempre você viver na terra. Qual terra? A Jerusalém celeste, a pátria do céu. Guarda os mandamentos. Porque aqui Deus abençoe da gente chegar nos 90. Amém, gente? Sim ou não? Ô, glória, vacinadinho, hein? Pensa, gente, uns velhos, todos nós, eu vou ficar velho um dia, Deus queira, uns velhos bonitos, elegantes, uns velhos de coluna firme, que a mão consegue pegar o garfo sem sujar a cozinha inteira. Pensa, uns velhinhos bem arrumados, igual o outro que veio aqui. Contei para vocês, tem uns 2, 3 semanas, veio um vozinho que acompanha a gente no rádio, ele veio aqui todo emocionado, compartilhar uma graça. E aí ele nos pede Nossa Senhora, ele falando que ele tem 84 anos e que Deus é muito bom com ele, porque Padre, o que eu consigo fazer com 84 anos? Padre, isso aqui é Deus cuidando de mim. Olha os meus joelhos, Padre. Então eu também quero ir até os 90, se possível, né? Ai, que benção. Mas ainda que seja uma vida longa, meus irmãos, e que a gente chegue aos 84, aqui não é para sempre, grava em vista do para sempre. Agora, filho, filha, de verdade, tem um para sempre lá em cima, amém? Sim ou não? Amém? Tem um para cima, tem um para sempre lá embaixo também, não tem? Tem ou não tem? Tem. Deus, o livre. Grava para o teu para sempre ser lá em cima, porque tem um para sempre que é Deus o livre. Você está louco. O Pai poderoso que faz prodígios, que criou tudo e que deu a lei para a gente ser feliz. E aí nós cantamos o salmo, feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Gente, nós somos a herança de Deus.
O que Jesus quis ao morrer na cruz? Com o que Deus Pai paga Jesus? Com nada e outra coisa a não ser os nossos corações. Nós somos o grande alvo de Deus. Deus quer você. Deus me quer. E como é que Ele nos quer? Como é que Ele vem a nós? Através da palavra de Deus. A palavra do Senhor criou os céus. O sopro dos seus lábios as estrelas. E essa palavra é Jesus que virá a nós. Para nos dar o Espírito Santo. E aí nós ouvimos a segunda leitura, tão bonita. Paulo aqui dizendo aos romanos: irmãos, nós precisamos do Espírito Santo para nos conduzir. Tem um santo que eu sempre esqueço o nome dele, não sei se é São Bernardo, ou deve ser, que diz assim: quem segue a si mesmo é discípulo de um idiota. Irmãos, deixai-vos conduzir pelo Espírito Santo, todos aqueles que se deixam. Olha que lindo, você precisa se deixar. Se deixe. Todos aqueles que se deixam conduzir pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Sermos conduzidos, meus queridos, pelo Espírito Santo, conduzidos pelas santas inspirações de Deus no nosso coração. A voz de Deus que é sempre um murmúrio, é sempre um apelozinho suave, e a gente precisa aprender a parar de fazer pouco caso dos sopros de Deus na nossa mente, no nosso coração, e entender a suavidade das provocações de Deus, das inspirações do alto que vão mudando ou não a nossa vida. A docilidade, deixai-vos conduzir pelo Espírito. Vocês não receberam o espírito de escravo para voltar para o medo. Olha o que o Espírito Santo, Deus Espírito Santo, o amor que não cabe no céu, derramado sobre nós faz. Me conduz e tira de mim o medo, porque às vezes Ele quer me levar por uns caminhos que eu, bundão, que só ao olhar fala, eu não sei se eu consigo. E é o Espírito Santo que fala: Mário Augusto, engrossa a voz, vira homem. Que é isso, menino? Deus não te deu um espírito de timidez, de medo, de escravidão, mas um espírito de filhos adotivos, no qual nós clamamos: Abá, Pai. Abá para eles é papaizinho. Ó a intimidade. Papai, paizinho nos medos da vida. Papai, paizinho quando eu não tenho direção na vida. Porque, olha o que diz São Paulo: o próprio Espírito Santo se une ao nosso espírito humano e nos atesta, carimba e confirma que somos filhos de Deus. Meu irmão, essa solidão, esse vazio que tantas pessoas têm, essa nostalgia, essa orfandade, só quem cura é o Espírito Santo que atesta dentro de você e de mim: eu sou filho do Abba, eu sou filho do Poderoso. Ele é Deus cá embaixo comigo. É o batismo no Espírito Santo que cura a solidão, que cura a depressão, que cura pânico, que cura essa carência desvairada que tanta gente tem, essa insegurança, minha filha, que você tem, essa necessidade de dominar, onde é que ele está, onde é que ele não está, que hora que ele chega. Só o Espírito Santo nos liberta de dentro para fora, porque quando ele se une ao meu espírito, dentro de mim vem uma certeza libertadora, pacificadora: eu sou filho do Abba. Daquilo que Davi escreveu no Salmo, que ele criou as estrelas com o sopro da sua boca. Eu acho tão legal essa imagem, gente, do poder de Deus. Lembra aquela propaganda da Faber-Castell? Aquelas propagandas de giz de cera, de lápis, que a criança vai escrevendo, vai pintando, aí o papel vai crescendo, vai virando um filmezinho. Lembra dessas coisas? E aí ia fazendo, né? Aquelas propagandas de tinta guache, nem sei se tem mais essas coisas. Olha a imagem que Davi tem. Davi olhava para o céu, aquele monte de estrela. Ah, pai, como é que fez isso, né? Aí na cabeça dele ele escreveu o Salmo, né? Ah, eu já sei, Deus fez isso assim, ó. E as estrelinhas foi sendo feitas. Ou seja, tudo isso aqui é galáxia. Deus fez num... Olha que difícil que foi para ele. Um sopro. Agora, meu irmão, Deus é tudo isso. Mas se eu não tenho o Espírito de Deus dentro do meu coração, porque eu não rezo. Eu não tenho o Espírito de Deus no meu coração, porque eu não comungo. Santo Efrem diz: quem comunga, comunga carne e fogo.
do Espírito. Se eu não tenho esse Espírito, porque eu não me uno à Virgem Maria, eu malemar rezo uma Ave Maria bocejando antes de dormir. Se eu não leio a palavra, que é a espada do Espírito, diz a carta aos Efésios. Se eu não tenho esse Espírito, porque eu não consigo vir num sacrário 5 minutos ao longo de uma semana inteira. No meu espírito não tem o Espírito dizendo que eu sou filho. E aí fica nessa vida. Eu não presto, eu mereço mesmo passar por isso. Eu nasci para sofrer, eu nunca vou ser nada, porque a minha mãe é doida, o meu pai é safado, nós somos pobres, não sei o quê, tia fulana foi injusta, o meu patrão não me entende. Está faltando é o Espírito no espírito da gente. É aqui que a vida muda. E Paulo está dizendo isso, o Espírito Santo quer vir dentro de você e de mim. Se unir para a gente orar ao Abba. E ele diz, e se somos herdeiros do Pai e do Cristo, co-herdeiros em Cristo, seremos herdeiros de tudo. E aqui tem um papel que o Espírito Santo precisa realizar em você e em mim. Paulo diz, tudo isso e tem sempre um ser. Tem sempre um mais. Estava bom demais para ser verdade, né? Tudo isso realmente sofremos com Ele, para sermos um dia glorificados com Ele, orando para o Padre. Tudo isso, meus irmãos, passa pela capacidade de sofrer com Ele. Que sofrer, todo mundo vai sofrer. Meu irmão, não tem ninguém que não esteja sofrendo. Uns mais, outros menos. Estamos todos sofrendo. Hoje você pode estar sofrendo muito, amanhã você sofre menos. Aí quando você for sofrer menos, tem alguém sofrendo muito. A questão é, se realmente sofremos, aí você fala, sofrendo eu estou. Calma, não terminei a frase. Sofrendo com comunhão com Ele. Isso é um dom do Espírito Santo e uma missão do Espírito Santo, um dever nosso que sem o Espírito Santo a gente não cumpre. Sofrer unido a Jesus. Sofrer com Ele, sofrer em Deus. Não sofrer como pagão. Não sofrer como um desesperado, não sofrer como um ateu, um à toa. Sofrer com Jesus, se realmente sofremos com Ele. Aprender a sofrer com Deus, meus irmãos. Os sofrimentos que a gente não escolhe, o desemprego, a doença, a morte de alguém que a gente ama, a traição de quem a gente depositou confiança, o bem que a gente fez e não voltou em ingratidão, isso é sofrido, mas sofrer isso com Jesus e sofrer os sofrimentos de ser de Jesus. Porque ser de Cristo traz um sofrimento, porque você é de Cristo, você olha e vê, mais magra, mais nova, mais calma, mais elegante, mais atenciosa, só que não é sua, a sua é essa aqui, ó, mais gorda, mais velha, mais chata, mais nervosa, destrambeada, é ou não é? Mas é a tua. E sofrimento, né, filho? Sofre. O sofrimento de ser de Cristo, o sofrimento de ser fiel ao teu matrimônio, o sofrimento a ser fiel ao teu salário, que aquele lá não é teu, esse é o teu salário. As nossas circunstâncias, ser de Cristo traz sofrimento. Ou você não sente vontade às vezes de voar na goela? Você também não tem vontade de pegar o celular e colocar num tripézinho assim? Sofre com Cristo. Isso é o papel do Espírito Santo. Só que eu acho que muitos de nós, assim, não sei, parece que vive esperando uma experiência de Deus que nos tire das possibilidades. Não existe isso, meu irmão. Olha aqui para o padre. Filho, filha, você pode viver a experiência mais forte com Jesus na sua vida, com o Espírito Santo. Isso não muda o fato de que amanhã você escolhe de novo. Esse dia eu vi um sujeito fazendo uma pregação, achei um barato. Grosso modo, ele falava assim: meus irmãos, eu estou com 47 anos. Fazer uma conta aí, que nesses 47 anos a gente come aí 700 gramas de comida, 1 quilo de comida por dia, entre líquido e sólido. Café da manhã, almoço, cafezinho à tarde, janta, uma beliscada para dormir, entre o que come e o que bebe, a gente enfia 1 quilo para dentro.
Acho que era mais ou menos isso que ele falava. Falou assim, em 47 anos eu acho que eu já comi 32 toneladas de comida. Gente, você imaginou 32 toneladas de comida? Quantos caminhão não vai para isso? Hein? É muita coisa. Aí ele falou assim, irmãos, eu já comi 30 e tantas toneladas de comida e eu tenho uma pergunta para os irmãos. Que hora que vai ser o almoço, gente? Que eu estou morrendo de fome. 32 toneladas de comida depois, você tem fome de novo. Essa é a vida. Então, meu querido, minha querida, você ouviu no Evangelho, ainda tem quem duvide. O Espírito Santo nos acompanha nas decisões da vida. E sempre é dia de decidir de novo e mais uma vez. Você entende isso? Não existe essa experiência de Deus que vai tirar você desse movimento de que amanhã, quando você levantar, você vai para frente, você vai para trás, você vai para a esquerda, você vai para a direita. Parece que tem gente esperando uma experiência, uma freira milagreira, um freio do fogo, um evento não sei do que, uma música não sei de que forma, um toque do Santíssimo que tire você disso aqui, ó, para frente ou para trás, para a esquerda ou para a direita. Meu irmão, a gente nunca vai sair do balancinho da vida, nunca. Todo dia é isso aqui, ó, para frente, para trás, esquerda, direita. Esse balézinho aqui, ó, só no compasso de Deus para você entender como é que faz. Todo dia. Mas não tem experiência de Deus que vai tirar de você a possibilidade amanhã de, ao querer ir para frente, ser puxado para trás. Não tem isso. Por isso que ele está dizendo, se sofremos com Ele, para sermos também glorificados com Ele. E é por isso que a palavra de Deus diz, à medida que cresce em nós os sofrimentos de Cristo em nós, aumenta também a coroa da glória no céu. E tem muita gente aqui nessa terra, viu? Que a gente olha, sente dó, e fala, coitada, coitado, meu irmãozinho, um dia no céu, nós vamos ter inveja de quem sofreu nessa terra. Porque você vai falar assim, nossa, se eu soubesse que ia ganhar uma coroa de glória dessa, eu podia ter pastado um pouco mais lá na terra, viver igual um burguês sossegado. Olha o que diz a palavra, se sofremos em nós os sofrimentos de Cristo, não o sofrimento do meu pecado, que você faz suas maluquices, está todo quebrado, não é disso não, mas muitos de nós sofremos em nós os sofrimentos de Cristo em nós, quando você precisa perdoar quem não merece, amar quem não merece, ter paciência, quando você precisa ser caridoso, generoso, compassivo, isso é o sofrimento de Cristo em você. Olha o que diz a palavra, à medida que cresce o sofrimento de Cristo dentro de você. Os outros ficam com dó, quer rezar para nós. A gente agradece. Mas no céu, meu irmão, vai brilhar como poucos. Você está entendendo? Bendito o sofrimento. Bendita a cruz. Você entende isso? À medida em que sofre... Com Ele, não é na cachaça não, é com Ele, não é se dopando igual um zumbi, desculpa falar, com Ele, Poliana, gente, essa vida não é Disneylândia não, com Ele, todos nós temos insucessos, fracassos, todos nós chutamos um pênalti, a bola não entra, com Ele, aprendamos a sofrer, minha gente, não é gostar de sofrer não, mas é saber sofrer com Ele. E isso quem faz? O Espírito Santo. E aí no Evangelho nós ouvimos que Jesus então está no monte, lá na Galileia. Os 11 estão com Ele. Por que não é 12? Porque o Judas, coitado, fez besteira. Os 11. Judas se perdeu na fé. Os 11 estão com Ele, ao monte que Jesus indicara. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Para o judeu prostrar é um pouquinho diferente do nosso ajoelhar, que a gente ajoelha assim, né? Prostrar significa ajoelhar e levar a testa rumo ao chão na medida do possível. Aí cada um tem uma coluna e uma barriga, né? Mas prostrar é encolher diante de Jesus. Ele é Deus. E a gente sabe disso. A gente sabe que quando Jesus na terra rezava a Deus lá no céu, de fato tinha um Deus lá no céu. Mas aquele que na terra rezava não era um homem comum.
A gente sabia que era Deus falando com Deus. Jesus é Deus. Eles se prostram diante dele. Ainda assim, oh meu Pai, alguns duvidaram. Ainda, que coisa triste, né, gente? A descrença. Ainda assim, ou seja, depois de tudo, não ajoelha. Depois de tudo, não reza. Gente, nós temos que pedir a misericórdia de Deus por nós e por tantos. Ainda assim e depois de tudo, o sujeito não entrega, não se rende. É ou não é? Ainda assim, depois de tudo. Passou na navalha, passou no fio da morte. Ainda assim. Impressionante. Foi na rapinha, mas aos 49 do segundo tempo, São José foi lá e puxou de volta. Ainda assim. Fala para ele assim: Benê, amor, filho, Deus foi tão bom, né? Vamos na missa domingo? Benê, amor, pai, vô, Deus foi tão bom. Tem uns 27 anos que o senhor não confessa. Quer que eu marco para o senhor? Não sei, esse negócio de confessar. Padre é um homem igual a nós. Também não sei por que padre não casa. Para não sofrer igual você, ô idiota. Essa mulher doida que você tem. Eu acho interessante. A maioria de confissão de homem é assim. Eles vêm, confessam mais porcamente, mente tudo. Acho que nós é besta e termina perguntando por que o senhor não casa? Meu irmão, você reclamou 40 minutos sem parar da tua mulher. Você quer o mesmo para mim? Me deixa em paz. Você quer arrumar um companheiro de cruz? Arruma na rua aí, deixa eu aqui cegado. Ainda assim, a pessoa olha para Deus e diz: mas está calor hoje. Depois de tudo, ainda assim. Oh Jesus, que triste, né, gente? Nós precisamos resolver, queridos, todos nós, o nosso ainda assim. Ajoelha, testa no chão aí, bora para frente. Chega de conversa. Depois de tudo. Mas aí Jesus vai dizer, queridos, Jesus se aproxima e diz, aí pega quem quer continuar duvidando, fica, né? Vai fazer. Toda autoridade, que lindo isso, me foi dada no céu, sobre a terra. Jesus tem autoridade sobre o céu e sobre a terra. Tudo está debaixo da providência de Deus, meu irmão. Isso aqui que Paulo vai dizer: todas as coisas cooperam para o bem dos que temem, amam, buscam a Deus. Nós precisamos estar debaixo dessa autoridade. Se eu estou debaixo dessa autoridade, todas as peças se encaixarão. Mas se eu estou fora dela, meu amigo, aí complicou. Você já tentou na vida desmontar um carrinho para o seu filho? Aí você vai montar de novo o brinquedo da criança, você monta, sobra peça. Você já tentou consertar um eletrodoméstico na sua casa, bancar o herói para tua mulher? Não, pode deixar que eu arrumo. Mão de vaca, era só chamar alguém. Não, foi querer arrumar. Lembra que o senhor foi querer arrumar? O liquidificador? O senhor lembra que o senhor inventou de arrumar o ventilador? Desmontou, fez, fechou. Sobrou peça. Ué, esses parafusos tinham que estar lá dentro. Como é que faz agora? Não faz, né, meu irmão? A vida sem Deus é assim. Sobra peça pelo chão. Sobra caco. Pedaço. Migalha. Toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Nós estamos debaixo de uma autoridade, querido. De um desígnio, de uma palavra. Já tem uma palavra dada sobre o teu amanhã. Já tem uma palavra dada sobre a próxima semana, o próximo ano. Nós estamos debaixo de uma palavra, a gente tem que reivindicar isso de agora. Se não rezar, não adianta. A gente precisa consagrar nossa vida todo dia ao Senhor, para que a autoridade dEle, e para que a gente autorize Deus a agir na nossa vida. Ele diz, portanto, vão e façam discípulos meus todos os povos. Todos os povos têm que conhecer a Cristo. A cultura de povo nenhum é maior que o Evangelho. Tem nada disso não. É a cultura deles, né, pá? Tem que converter essa cultura então, Oxe.
Não tem hoje em dia. Antigamente, hoje mente, amanhã mente. Nossa cultura é o evangelho, queridos. Eu não entendo isso aí do antigamente. Vocês já me ouviram falar isso 1000 vezes, eu sei que fica repetitivo. Mas eu nunca, assim, é que antigamente, eu não sei o que é antigamente, hoje em mente, amanhã mente. A cultura do católico é a palavra, a cultura do cristão é o evangelho. Todos os povos, judeu, grego, cada um tem uma cultura aqui agora, ó. Tem uma ética, tem uma moral. Aqui, ó, ele é. Entende? Ele é. E aí, gente, Jesus vai mandar algumas coisas para a gente fazer para o outro e fazer em nós. E de fazer discípulos os outros. Mas eu também preciso me evangelizar a mim mesmo. Não é verdade? À medida que eu evangelizo vocês, eu preciso me evangelizar, senão está errado. Batizando-os, mergulhando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Batizar significa purificar e incorporar na igreja. Eu tenho que fazer isso pelos outros? Sim, mas tenho que fazer isso por mim mesmo também. Eu também preciso me batizar. Batismo em grego significa mergulho. Eu também preciso me mergulhar no Pai, na paternidade dele. Eu também preciso me mergulhar no senhorio e no sangue de Jesus. E eu também preciso me mergulhar nos dons do Espírito Santo, ensinando-os a observar o que eu vos ordenei. Eu tenho que ensinar o outro, catequizar o outro. Sim, e a mim mesmo também. Eu também preciso observar o que ele ensinou. E tudo isso por quê, gente? Eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Ele está conosco. Ele é Deus lá no céu e cá embaixo, na terra do nosso coração. Conosco todos os dias. Que lindo isso. Por quê, meus queridos? Não é todo dia que você talvez possa estar com Jesus na igreja, na comunhão. Mas a terra não está vazia. Agora tem muita gente que está onde? Num leito de hospital. Jesus disse, eu estou com você todos os dias. E Jesus, mas eu estou aqui na enfermaria, na UTI. Mas eu estou aí, dentro. Nós somos templos de Deus. Quando a gente precisa estar no hospital. Templo de Deus quando precisa estar trabalhando. Fazendo as coisas da vida. Templo de Deus quando a gente precisa se dedicar a alguém. Ele está conosco. Quando a gente é casa de Deus. E nós somos essa casa de Deus. Mas a palavra hoje é que Ele é Deus lá em cima, cá embaixo na terra, porque Jesus se encarnou. Cá embaixo no coração, porque o Espírito Santo nos habita. E Ele está conosco. Para isso, meus irmãos, nós precisamos todos os dias da nossa vida renovar o batismo, mergulhar no Pai, no Filho e no Espírito, na paternidade, no senhorio e nos dons de Deus. Mergulhar, pular dentro, nadar em Deus. E é por isso que na nossa vida tem épocas, por exemplo, que a gente fica muito voltado para o Pai. Por quê? Porque a gente está precisando de paternidade, de segurança, de braço forte. Tem épocas da nossa vida que a gente fica muito ligado a Jesus. Por quê? Porque a gente está precisando da verdade, da palavra, porque a gente está precisando ser lavado, iluminado por Ele. Tem época na nossa vida que a gente fica muito voltado para o Espírito Santo. Por quê? Porque a gente está desejoso de crescer nos dons, na santidade interior. Cada vez a gente mergulha num rio diferente. Mas todos eles são o grande oceano que é Deus. Um e trino. Grande é esse mistério. Não cabe todo na nossa cabeça. Mas cabe o suficiente para a gente desejar, amar, obedecer e se prostrar. E seguir e receber em nós desse mistério. O mistério nos toca, o mistério nos faz bem, ainda que a gente não entenda tudo. E eu não poderia terminar sem contar a história que eu sei que você já ouviu, de Santo Agostinho. Tem sempre gente nova, nunca ouviu. Santo Agostinho viveu a experiência da Santíssima Trindade dele na conversão. Rebelde, mundano, mulherengo, bebia mais do que devia, tinha uma união estável na qual ele tinha um filho, um garoto, o tal do Adeodato,
mas ele beliscava por ali e por aqui. Tinha o desejo de ser famoso como professor de filosofia, como retórico, como homem de discurso, coisas da época da Grécia e de Roma. Mas entrou num vazio terrível e sempre trombando com a mãe dele, a Santa Mônica. Sempre rebatendo a mãe. Muito santa, porém bem mais simples que o filho estudado. Na discussão ela sempre perdia para Agostinho, mas uma mulher de profunda oração. E Santo Agostinho foi entrando numa crise, hoje coisa que a gente chamaria com certeza de depressão, crise de ansiedade, tomar uns remedinhos. E Santo Agostinho foi se afundando nisso, nos seus vazios e no seu orgulho. Vazio ele sentia, mas o orgulho não deixava. E aí então, um dia, ele vai no quintal, no jardim da casa dele lá, senta e chora. Chora porque se sente um lixo, chora porque se sente sujo, chora porque se sente um homem pela metade, com as suas crises. Às vezes ele tinha umas crisezinhas financeiras, Santo Agostinho tinha, e ele tinha um filho, e possivelmente ele queria dar para aquele filho tudo que o pai dele deu para ele não sabia se ele ia conseguir. Então ele se senta e chora, profundamente fracassado. É uma época da vida dele que ele sofre muito. E tem uma mesinha com uma Bíblia ali, como era possível ter lá pelos anos 400 da nossa fé, com alguns papéis ali. E ele debochava da Bíblia, dizia para a mãe dele que aquilo era coisa de véia e de gente sem cultura. Afinal de contas, ele lia Aristóteles, Platão. Ó. E aí então, um jardim perto da casa dele, lá tipo uma vizinha do outro lado, umas crianças começam a cantar uma musiquinha que se cantava na catequese das crianças à época, uma cantilenazinha que dizia: toma e lê, toma e lê, toma e lê, pega e lê. E o vento traz no ouvido dele, baixinho, no meio daquele choro, ele chorava meio compulsivo. Toma e lê, desembaça os olhos, olha em cima daquela mesa, alguém deixou aquela Bíblia lá, porque ele mesmo não tinha, não gostava dessas coisas. E aí Santo Agostinho pensou: toma e lê, essas crianças cantando, o vento soprando na direção da minha casa para trazer isso para mim, e tem um livro ali, que é coincidência, isso é coincidência, né, padre? Aham, é coincidência. Aí então ele levanta, vai lá, tira os catarros do nariz, as remelas dos olhos, todo inchado, se limpa, pega ali a Bíblia, era um Novo Testamento, todo folhado, porque ventava muito. Ele pega, carta de Paulo aos Romanos. São Paulo só não deu o CPF dele. São Paulo só não falou Agostinho, mas falou tudo. Irmãos, nada de orgias, bebedeiras, tá, tete, totu, mais uma vida nova em Cristo, porque pá, pé, pi, pó, pu. E ali, Santo Agostinho experimentou que existe um único Deus, e Ele é o meu Pai, eu vim dele, eu não vim de... E esse Jesus que Paulo fala é Deus, e Ele está me santificando aqui agora, me libertando, e quem fez esse vento soprar nessa página é o Espírito Santo. Pronto. Viveu, mas porque filósofo queria entender. E aí então o que faz Santo Agostinho? Começa a cavucar o que ele sabia, ele não duvidava, mas ele queria entender o que ele acreditava, o que ele experimentou. Ele sabia que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, mas como? É três, não é um, é três, aí vem, né, que você sabe. Ele quer compreender o que já crê. Um dia, lá onde ele mora, no norte da África, perto da Europa, tem praia, na cidade dele. Ele senta na praia para rezar, para meditar, para contemplar a natureza. E ele mergulha, e quando ele vai conseguir entender como é que um Deus é três, e sendo três só é um, escapa, e ele mergulhando, ele começou a sofrer com isso. Aí ele começou: será que eu não me iludi? Será que o Deus dos gnósticos é que não está certo? Porque ele não pegava tudo. E aí então vem um garotinho, que é um anjo de Deus, né? Enquanto ele está aqui, o garotinho por ali. O garotinho vem com um baldinho, alguma coisa, cheio d'água. Cava o buraco. Um buraquinho, né? Derrama toda a água. Aí a água chega e escorre, assim. Aí o molequinho todo feliz dá um pulinho, ó, e vai para o mar buscar mais água. Quando o moleque corre, o que o buraco da areia faz com a água? Suga a água. Aí o menininho vai lá, pega a água e volta. A água caindo, né? Carregando a água. Está vendo a água caindo, não está? Aí,
Aí fica todo feliz, chega a sorrir, a água chega esparrando. Aí vou buscar, correndo, o buraquinho. Vai lá, pega a água, enche o baldinho, aí volta. Tentando não derrubar a água. Vai lá, não tem mais nada ali. Joga de novo. Quando ele vira as costas, o que o buraquinho vai? Aquilo foi dando um nervoso no Agostinho, que ele não aguentou. Ele levantou, o menininho veio e falou: filho, menino, o tio está tentando. Que tanto você coloca de água aqui, vai e volta. O que você está querendo com isso, criatura? Que eu vou colocar o mar, eu vou colocar o oceano dentro do buraquinho. E jogando a aguinha dele. Aí o Agostinho riu, né? Falou: filho, menino, você não sabe que é impossível o mar entrar no buraquinho? Ele nunca tinha visto o menino nunca tinha visto ele. O menino colocou a aguinha, olhou nos olhos dele assim. Eu estou vendo isso em câmera lenta acontecendo, gente. Ele olha bem no olho do Agostinho e fala assim: Agostinho. Na hora, aquele arrupio no pé da coluna aqui, aquele gelado que sobe. Como é que esse menino sabe meu nome? Nunca me viu? O menino era um anjo de Deus. Agostinho. E você não sabe que é mais fácil o mar entrar no buraquinho do que o mistério da Santíssima Trindade entrar na tua cabeça? E daí, ele olhou para o menino e o menino desapareceu. Só ficou o baldinho. E Santo Agostinho foi embora para casa, entendendo o mistério. Eu não sei tudo, eu sei o suficiente para mergulhar no Pai, para mergulhar no Filho, para mergulhar no Espírito, para nessa vida conviver cá embaixo na terra com aquele que espera lá em cima no céu. Quero convidar você a ficar em pé. Dá um ré maior para nós, amigo, fazendo favor. Põe a mão no seu